Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast semanal sobre NBA aqui no podcast Cara dos Esportes. Aqui comigo pra gente falar dessa primeira semana e alguns dias, 8, 9 dias de temporada regular da NBA. Leonardo Paglioni, ele que ao lado do Guilherme Taniguchi faz o podcast Splash Brothers, podcast lá parceiro do Jumper. Amigo aqui do podcast Cara dos Esportes, participou do primeiro episódio exclusivo de NBA aqui no podcast Cara dos Esportes, quando ele nem era podcast Splash Brothers ainda. Léo, como é que você tá? Bom, Gabriel, ouvintes, prazer participar aqui novamente, né? Eu sempre fico honrado quando você me chama, porque eu sei que isso acontece a cada ano, né? Uma vez por ano, que você acha o espaço na agenda aí pra me convidar, mas fico feliz de voltar no meu podcast favorito, viu, Gabriel? Quando o Ricardo Stabolito não tem disponibilidade, aí tem que apelar, né? Tem jeito. Aí você vai procurando outros, né? Literalmente, a primeira pessoa que eu convidei pra falar sobre NBA aqui no podcast, ele solta uma dessas. Ele ficou na geladeira por conta do Guilherme ter me colocado na geladeira, né? Foi aquela famosa política da reciprocidade. Mas tudo certo agora, vamos falar sobre NBA, vamos falar sobre Los Angeles Lakers, vamos falar sobre Brooklyn Nets. A gente tá gravando aqui na quarta-feira à noite, então se acontecer alguma coisa daqui pra frente, é por isso que a gente não falou, porque aconteceu depois da gente gravar. Inclusive uma notícia saiu pouquíssimo antes, minutos antes da gente começar a gravar aqui, e por isso que a gente vai falar do Brooklyn Nets. Mas antes, lembrar que o parceiro oficial do podcast, parceiro de apostas, é o Bodog. Crie sua conta utilizando o meu link, que está na descrição. Dá para apostar em NBA, NFL, todos os esportes. Dá para apostar em quem vai vencer a eleição para presidente, por exemplo. O Léo vai fazer uma análise política no final do podcast, né? Ele vai falar sobre... vai defender o voto dele, né? Que, sim, complicado, né? Brincando. Lembrar também para vocês... Nem brinca. Nem brinca. Lembrar você também se tornar um apoiador. O link também tá na descrição, né? Te dá acesso a um monte de conteúdo extra e ajuda o podcast a ficar no ar. Feito, dados os recados, vamos falar sobre Los Angeles Lakers. A gente tinha aquelas expectativas, não, eu pelo menos, eu não sei o Léo, expectativas não muito boas pra equipe nessa temporada, mas é aquele time que superou a expectativa negativamente. Tem literalmente o pior rating ofensivo na liga, que é ali uma estatística avançada, né? Quantos pontos você faz a cada 100 posses de bola. Lakers é literalmente o pior. Tem a segunda melhor defesa da NBA. Segundo em rating defensivo. Só que eles são tão ruins no ataque que mesmo com o segundo melhor defensive rating, eles têm o sexto pior net rating, que é o saldo entre os dois, né? Pra você ver o quão ruim é esse ataque do Los Angeles Lakers. Como a gente falou aqui nas prévias aqui do podcast Cara dos Esportes, e todo mundo que já viu uma bola de basquete quicar na frente, sabia que esse elenco não fazia nenhum sentido. E a sensação que eu tenho, Léo, é que esse começo ruim vai acelerar todo o processo que a gente sabia que ia acontecer durante a temporada, que não seria esse elenco que o Lakers terminaria o ano. Mas mesmo nessa expectativa ruim, os Lakers estão decepcionando e não dá pra seguir em frente sem fazer mudanças. A gente vai falar sobre trocas do Westbrook mais pra frente, mas você concorda comigo que mesmo com as expectativas baixas, é ainda pior o começo do Lakers? A gente sabia que há muito tempo, né, o Lakers vai trocando o time, fechando o elenco com jogadores com contrato mínimo. Então, caras que são titulares, que são importantes, que têm muitos minutos, são jogadores que eles acabam conseguindo ali já no final da frase. Então, acaba Vamos a xepa, né? Eles não conseguem montar realmente o time tão pensado assim. E como você citou, a defesa, que é um ponto que sempre foi talvez o grande destaque do Lakers com o LeBron, está funcionando. Você tem um time com o LeBron, Anthony Davis, uma defesa boa, é geralmente o que você quer para um time, né? Só que mesmo assim, o ataque é muito ruim. Os arremessos de fora praticamente não existem, né? É um time que sofre muito com espaçamento. Então, é o início de temporada que a gente já sabia que provavelmente ia acontecer pro Lakers, por todos esses problemas, mas que
parece pior e só torna a situação mais insustentável, né? A gente já sabia que eles têm a intenção de trocar o Westbrook, o Lakers é sempre o time que tá buscando se movimentar, que vai fazer alguma coisa, mas eu acho que esse início só deixa mais evidente que o time vai precisar mudar muita coisa, não para sonhar ser campeão, que é o que um time com o LeBron geralmente busca, é para sonhar, chegar em playoffs e ter alguma ambição um pouco maior do que isso, porque o time hoje está muito aquém dos rivais da conferência, que tem muitos times fortes ali, né? A gente olha para a classificação da NBA, o Lakers é o último na Conferência Oeste, tá atrás do Sacramento Kings, Thunder ali também com 3, os Lakers perdeu os 3 jogos que disputou até agora, e assim, um problema sério pro Lakers é que, além dos times, tem os times que a gente achava que seriam bons, que a gente acredita que, assim, muito cedo ainda e tal, mas tem alguns times que a gente achava que seriam ruins que estão jogando bem, né? A dupla Jazz e Spurs, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, o Portland Trail Blazers, que eu particularmente, pra mim era uma disputa ali entre Lakers, Kings e Blazers ali pelas vagas no play-in. No meu palpite eu não coloquei o Blazers, mas eles começaram muito bem a temporada, 4 vitórias, o Damian Lillard parece o Lillard do auge, né, então assim, vai ser um esforço muito grande pra eles chegarem no play-in. Porque antes era aquela coisa, se tudo der errado, eles vão ter que ir pro play-in como seed 9, como seed 10. É um time que tem muitos problemas e a conferência, a gente citava bastante isso, né? Ficou mais forte. Porque tivemos a volta do Clippers, podemos imaginar assim, o Suns continuando forte, o Dallas, Memphis, todos esses times em ascensão, cada vez mais chegando mais longe nas temporadas. E o Lakers sempre com esses problemas, então a conferência é muito forte, acho que podemos dizer até que as duas conferências são muito fortes, então você não tem aquela brecha ali no final entre o 8º, 9º, 10º colocado, você tem times que querem disputar, o próprio Kings, que também está abaixo, é um time que não vai decidir tancar e só perder jogos, então tem muito time forte ali, e o Lakers, com todos esses problemas, acaba ficando para trás, né, e é algo que é difícil imaginar que eles consigam mudar tudo com algumas trocas, mudar todo o elenco no meio da temporada, e isso dá certo. A gente já viu, inclusive, o time do LeBron fazer isso e acabou não dando tão certo assim. Mas é o que parece ser necessário, né? Precisa mudar muita coisa, precisa mudar o estilo do jogo, de jogo, principalmente do lado ofensivo do time, mudar muitos jogadores. E a gente sabe que as trocas não são as mais simples, até por conta de como o Lakers está engessado na questão do cap, né? Verdade. A gente tem que falar do Russell Westbrook. E saiu a notícia hoje, né? Ele não joga contra o Denver Nuggets. Ele deve voltar na partida a partida seguinte, que é contra o Minnesota Timberwolves. E parece que quando ele voltar, assim, o Stephen A. Smith que falou, né? Então vamos relevar. Mas parece que há um movimento pro Westbrook vir do banco, né? Quando ele voltar da lesão. E assim, eu entendo, muitas pessoas gostam muito do Westbrook. Ele foi um jogador muito legal de se ver em quadra mesmo no auge dele. Então tem um movimento muito, sacanagem com o Westbrook e, vamos... Eu entendo que questões de saúde mental são importantes e tal, mas ele é um atleta profissional ganhando, sei lá, $50 milhões por temporada. Ele merece as críticas. Em Los Angeles, né? Com toda a visibilidade nele. Sim, ele tá jogando na maior franquia da NBA e ele é um dos caras mais famosos da NBA. Claro que ele vai ser criticado, né? Se ele não quisesse esse tipo de pressão, ele iria jogar no Hornets. Ele iria jogar, sei lá, no Pistons. Ele iria jogar no Shanghai Sharks, como o Eric Bledsoe fez hoje, né? É parte. Lidar com essas críticas é parte do emprego. É parte do jogar no Los Angeles Lakers. E ele merece muitas críticas porque ele não se adapta à nova realidade dele. Ele era o cara que era o pôster ali, ele e o Harden, do time heliocêntrico. Tudo se girava em torno dele após a saída do Kevin Durant do Thunder. Ele teve números espetaculares, mas nunca condiz com um sucesso coletivo. O maior sucesso coletivo que ele teve foi ao lado do Kevin Durant, o Kevin Durant sendo o cara do time. Sem o Kevin Durant, ele nunca teve sucesso coletivo. E o atleticismo dele ainda é espetacular,
mas não é o mesmo do auge. O arremesso dele, que nunca foi a grande força dele, piora parece a cada minuto, né? E o Zach Lowe falou isso no podcast dele, eu concordo, né? Parece que cada jogo ele tá arremessando um pouquinho pior. Ele ainda tá tentando 4 arremessos de 3 por jogo. Ele não consegue arremessar a bola de 3. E não é aquele... Não é ele parado ali no canto, recebe a bola e arremessa, não. Ele é no drible, no isolation, tentando arremessar. Ele não é mais esse jogador. E assim, legal, se ele não quer se adaptar a um papel secundário, é o direito dele. Ele jogou como o cara do time o tempo todo. Da carreira dele, desde que ele era moleque de 10 anos. Sempre foi o cara do time que tinha a bola o tempo todo. Se ele não quer se adaptar à nova realidade, legal, ele vai estar fora da NBA na próxima temporada. Ele tem 33 anos, vai fazer 34. Eu não consigo ver um time contratando o Westbrook na próxima temporada, porque ele vai passar pelo que o Carmelo passou. O Carmelo, antes dele voltar nessa nova fase, que é mais arremessadora, ali vindo do banco, ele ficou um ano e meio fora da NBA, se eu não me engano, né? Sim. E aí ele entendeu que ele precisava aceitar esse novo papel, voltou pra liga. O Westbrook, ele não entende. Então o Westbrook é um cara que vai estar fora da liga na próxima temporada. Eu não consigo ver um time contratando ele pro papel que ele quer. Por teimosia dele. Ele tá, de novo, ele tem todo o direito de não querer. Não quero jogar de outra forma. Mas ele não é mais um jogador que te ajuda. Eu acho que o Lakers, nesse momento, não é nem uma questão de ter o Westbrook vindo do banco. O Lakers tem que afastar o Westbrook. Porque ele no time, ele piora o time do Lakers e torna mais difícil trocar ele. Porque a cada jogo dele fica mais escancarado que ele não tem a menor condição de coexistir com o LeBron e com o Anthony Davis. E fica mais caro trocar ele e trazer alguma coisa que vai ajudar essa equipe. Então, eu acho que chegou o momento do Lakers afastar o Westbrook e ser mais agressivo nas trocas, né? Vai pagar um pouco mais do que deveria, provavelmente? Provavelmente. Vai ter que botar aquelas 2 escolhas de primeira rodada que, num mundo pós-LeBron e possivelmente pós-Anthony Davis, vão ser boas. Vai ter que botar. Mas você não pode desperdiçar o penúltimo ano do LeBron por medo de trocar essas escolhas. Acho que você tem que trocar e ver o que você consegue nos próximos 2 anos. Né? Pra mim, esse experimento já tem que acabar. Cada vez fica pior, né? Porque é sempre o assunto, o LeBron ter que ficar respondendo perguntas sobre o Westbrook, você vê aquele clima que obviamente não é legal. Sim. Como você citou, o jogo do Westbrook, até pra NBA hoje é complicado, né? Você falou lá atrás do Carmelo Anthony. Você ainda consegue ver ele sendo um cara que pode arremessar, né? Um jogador que fica mais escanteado ali. O Westbrook não. O estilo de jogo dele, é difícil imaginar que ele daqui a uns anos vai estar sendo um arremessador, que ele vai estar conseguindo ser um cara coadjuvante. O estilo de jogo dele requer que ele seja o jogador da equipe, aquele cara que pega rebote, já puxa contra-ataque, seja o jogador que tem a bola por grande parte do tempo. Então é até difícil imaginar essa adaptação. Fora como a própria personalidade do Westbrook, né? A gente sempre fala do arremesso dele, mas ele é um cara que não tem vergonha de ficar arremessando. Ele continua arremessando de 3, ele tem essa confiança. Então, mas estilo assim, de jogo... Você não acha que o Westbrook ele poderia se encontrar num estilo de um cara que só arremessa ali do canto, quando tá aberto, faz screen, corta na direção da cesta, ele tem atleticismo para ser um defensor muito melhor do que ele... Assim, mesmo no auge dele, ele não era um bom defensor, nunca foi um bom defensor, mas ele tendo menos a bola, ele poderia gastar mais energia como defensor. Se ele fizesse isso tudo, ele conseguiria esticar a carreira dele, mas ele não quer fazer isso. E é cada vez mais complicado. Você analisa os times, né? Os times fortes poderiam aceitar trazer um Westbrook pelo mínimo, por exemplo, na próxima temporada. É difícil encontrar um time que tenha esse espaço para um jogador desse estilo de jogo, que não vai ter conflito com outros armadores da equipe. Ele reclamou de vir do banco, ele disse que se machucou porque veio do banco no jogo da pré-temporada. E ele mesmo tem essa pressão, né? Porque ele obviamente não me parece ser um tipo de jogador que vai aceitar com tranquilidade ser um sexto homem, porque eu acho que se ele aceitar esse papel, eu acho que pode ser algo que pode esticar um pouco mais a carreira dele. Ele até tem o estilo de alguns sextos homens que comanda a segunda unidade, que pontua, né?
Então é bem complicado imaginar um espaço para ele na NBA hoje. E no Lakers piorou, né? Claramente, tudo que o Lakers precisa é o que o Westbrook não te entrega. Ao lado defensivo, embora ele tenha melhorado no próprio Lakers isso, essa temporada, no espaçamento. Então, tudo que você quer ter ao lado de LeBron e Anthony Davis é algo que o Westbrook não te oferece. E aí só deixa pior essa situação. Verdade. Eu acho que é muito frustrante. Assim, tudo... Eu quero ressaltar esse ponto de novo. Se ele quiser encerrar a carreira dele aos 35, ele já teve uma grande carreira, vai pro Hall da Fama, tudo mais. Mas se ele quer continuar na NBA, desse jeito ele não vai continuar na NBA. E eu repito, esse Westbrook ninguém vai querer contratar. Porque o time que tá em construção não vai querer um cara que tem a bola o tempo todo, porque você quer que os seus jogadores jovens tenham a bola. E os times bons sabem que ele não vai aceitar um papel vindo do banco e ele não é bom o suficiente mais para ser titular nesse estilo de jogo, né? Então, eu não acho que... se eu tivesse que apostar hoje, eu acho que o Westbrook não estará na liga na próxima temporada. Só sobre a defesa, rapidinho, eu separei aqui algumas trocas que têm saído na imprensa dos Estados Unidos. Sobre a defesa dos Lakers, eu acho que tem muito a ver com o Anthony Davis, né? Que ele começou muito bem defensivamente a temporada. Tem até o número que o Kirk Goldsberry tweetou hoje, os 5 piores arremessadores em jump shots na NBA nos últimos 5 anos, e o Anthony Davis é o segundo e o Westbrook é o quarto pior. Um negócio desse tipo. Os dois caras estão no mesmo time. Mas defensivamente, o Anthony Davis está jogando muito bem. Ele lidera a liga em stocks, né? Que é steals, né? Roubos de bola, combinados com blocks, que é toco, né? Então, fazendo um ano fantástico, jogando no garrafão. Mas sobre trocas aí, Léo, pro Russell Westbrook, aquela clássica que todo mundo fala é Westbrook, as 2 escolhas, né? De 2027 e a de 2029, né? É 2027 e 29 ou 25 e 27? 27 e 29, né? 27 e 29, que são as 2 que eles podem trocar, né? Os times não podem trocar escolhas em anos consecutivos, né? E tem um limite de 7 anos na frente que a equipe pode trocar. E a clássica era Westbrook, essas 2 escolhas, Buddy Hield e Miles Turner, né? Com o Indiana Pacers. O Miles Turner já perdeu o jogo por lesão. Ele é um cara que tá sempre machucado. O Miles Turner é um jogador que você não pode definitivamente contar com ele em quadra. Miles Turner e Anthony Davis no mesmo time é complicado. Eu acho que no papel é uma troca que melhora o time do Lakers. Sim. Só que eu acho que não ataca o principal problema da equipe, que é a ala, né? A posição 3, né? Os defensores, né? O Buddy Hield ajuda na questão defensiva. O próprio Miles Turner também arremessa, né? Embora nos últimos tempos aí não tenha no melhor aproveitamento, mas o Anthony Davis não gosta de jogar de pivô, então você teria o Miles Turner ao lado dele. Bom jogador defensivamente, né? Tem muito potencial, embora a gente tenha visto pouco isso. Eu acho que dentro do possível é uma boa troca pro Lakers. Como você citou, não resolve os problemas. Ainda faltaria mais jogadores pro elenco, ainda faltaria outros alas, até mesmo o outro armador, né? Que é algo que o LeBron sempre pedia antes da chegada do Westbrook, e você acabaria perdendo mais um jogador de criação assim. Então, nenhuma troca que eu acho que dá pra adiantar isso, nenhuma troca resolve todos os problemas do Lakers, que são muitos, né? Então teria que ser no mínimo umas 3, 4 aí, mas eu acho que dentro, na medida do possível, seria uma boa troca pro Lakers. É óbvio, sem contar a questão de, você vai gastar mais 2 escolhas do futuro, com o LeBron James entrando em fase final de carreira, daqui a pouco o contrato do Anthony Davis acaba. É um risco, a gente sabe disso, mas quando você tem esses 2 caras nesse nível ainda, a gente sabe que o Lakers não vai poupar as escolhas, né? Se eu fosse um outro general manager, eu adoraria colocar minhas mãos nessas escolhas. Porque vai ser pós-LeBron e provavelmente pós-Anthony Davis. E a esperança da troca do Anthony Davis com o Pelicans era que você dá um monte de escolha, mas depois que o LeBron caísse, o Anthony Davis ia ser o franchise player. E esse Anthony Davis hoje, pelas questões de saúde, não dá pra você confiar que ele vai ser o cara que vai manter o teu time sempre ali na disputa pelos playoffs, né? E o Lakers tá voltando um pouquinho atrás, o Lakers tá numa situação que eles podem ter uma escolha alta na loteria e a escolha ir pro Pelicans, né? Que seria
um desastre, imagina. Eles Mais uma, né? Porque a desse ano já foi também. Sim, mas essa pode ser o Wembanyama, pode ser o Scoot, seria assim, desastre completo pro Los Angeles Lakers. Seria um desastre maior do que a troca do Nets, em termos de compensação. Mas, enfim, outra troca é uma com Charlotte Hornets. E se fala muito do Hornets. A troca que tá nessa matéria aqui do Bleacher Report, né, que tem 5 trocas aqui que eu até mandei pro Léo, eles colocam Gordon Hayward e Mason Plumlee pelo Westbrook, uma escolha de primeira rodada de 2027 e uma escolha de segunda rodada no ano que vem. Eu gosto da ideia de guardar uma das escolhas para tentar uma segunda troca. Ao mesmo tempo, sim, essa troca só serve o propósito de você se desfazer do Westbrook, porque o Gordon Hayward vai jogar o quê? 30 jogos? 40 jogos? O que você acha entre essa troca e botar as 2 escolhas de primeira rodada e tentar trazer de volta o Kelly Oubre, o Rozier? Não sei, você tem o Rozier e o Gordon Hayward, são jogadores que têm seus defeitos, claro, principalmente o Oubre, mas são 2 caras de ala, né? São 2 corpos que você bota na ala. Então o Hornets também é um destino bem possível, né? E essas trocas têm um sentido, né? Porque a gente citou, né, o Miles Turner, que se lesiona muito. Nessa você tem o Gordon Hayward, que também é um grande contrato. E no momento do Hornets, até por conta de tudo que aconteceu com o Miles Bridges, eu acho que faz algum sentido, né? Ele só se livrar de alguns salários para até para uma outra reconstrução ao redor ali do LaMelo. Mas dessa troca aí, eu acho que o Hornets tem bons valores. Novamente, não arruma todos os problemas do Lakers, mas o Gordon Hayward seria interessante. O Rozier, apesar de lado defensivo, eu achei ele um armador muito baixo, o que é um problema até pro Hornets, de ter o LaMelo e o Rozier juntos, 2 defensores ali que acabam que acabam sendo expostos, né, principalmente em jogos mais competitivos. Eu acho que é um tipo de jogador que o LeBron gostaria de jogar ao lado, né, porque também é um cara que pode armar, criar suas jogadas, é um bom arremessador, um bom pontuador. Então é um tipo de jogador que eu acho que faria total sentido nesse Lakers e eu acho que seria uma boa troca. É aquilo também, né? Você tá mandando o Westbrook, na teoria, e as escolhas. Então, tudo que vier provavelmente vai dar uma melhorada no seu elenco. A questão é quanto isso vai melhorar e o risco que você tá correndo de acabar enviando mais 2 escolhas. O Lakers que já não pode tomar conta do seu destino aí, porque tá tudo com o Pelicans, né? Verdade. E assim, só de sair o Westbrook eu acho que o time vai melhorar, né? E eu tô presumindo aqui, todos os times, o Westbrook não vai jogar por nenhum desses times. Eles vão mandar o Westbrook pra casa, ó, o cheque vai chegar na tua casa aí toda semana e quando acabar... Você não aceitaria ele no seu Pistons, não? Pô, do jeito que a temporada... Assim, que eu acho que seria uma influência horrorosa no Ivy e no... Sim, você troca ele... Você pega essas 2 escolhas, manda... Nem sei, eu acho que o Pistons não tem contrato pra mandar, pô. Tem o Bojanga. Bogdanovic e teria que ser mais algum outro contrato, né? É difícil fazer essa conta fechar. Mas eu adoraria essas 2 escolhas. Só que assim, ele não bota nem o pé no CT. Nem vai pra Detroit. Fica em Los Angeles. Faz nenhum sentido, né? Pô, porque eu não quero ele conversando com o Jaden Ivey, falando assim, pô, cara, esse negócio de ter o Cade Cunningham, pô, você é o cara, pô, você tem que botar a bola debaixo do braço. Pô, olha o que eu fiz lá em Oklahoma City e tal. Aí sim. E esses times que especulam essas trocas são esses times que estão mais em reconstrução, né? Assim, a gente citou o Pacers, o próprio Hornets agora. Então são times que não tem nenhum sentido você ter o Westbrook ali, mesmo sendo um 6º homem. Então... Não tem nenhum time que faça sentido o Westbrook, ponto. Construção e candidato ao título, não tem. Por exemplo, agora, o Mavericks é o que tá na lista aqui. A troca que o Bleacher Report colocou. Tim Hardaway Jr., Davis Bertans, Red Bullock, pelo Westbrook, Austin Rivers, a escolha de primeira rodada de 27 e de 29. Se você conseguir preservar uma das escolhas de primeira rodada e colocar outra coisa nesse negócio, eu acho que é uma troca bem legal, porque eu gosto do Tim Hardaway, eu acho que ele seria uma boa adição para a equipe, gosto do Red Bullock também, ele ajuda na questão da profundidade da ala. E o Bertans é aquilo, né? Uma hora ele vai voltar a arremessar bem, né? Eu acredito. Que é a única coisa que ele faz bem, de fato. Um branquelo que arremessa, que não defende nada, mas você tem o Anthony Davis ali ao lado, né? Então, acho que são jogadores que ajudariam no que o time precisa. Você falando na profundidade dos alas.
Mas confesso pra você que dessas aí, essa troca com o Mavis é que eu menos gostei. Acho que é que faz menos sentido pra todos os lados. Hein? Até porque o Mavericks não pode... Sim, nessa conta o salário fecha aqui, né? Mas aí você tem que mandar o Westbrook pra casa também. Você vai botar o Westbrook pra jogar com o Doncic. Não tem a menor condição, né? E eu acho que também as duas de primeira rodada eu não gosto, né? Mas se conseguir botar a mão no Tim Hardaway, no Red Bull, eu acho que seria um bom pacote. A do Pacers, como a gente falou, né? Aqui eles têm uma versão diferente, né? Miles Turner, Buddy Hield, TJ McConnell, pelo Westbrook, Austin Rivers e as duas escolhas aqui. Acho que TJ McConnell é um jogador bem útil, né? Um bom armador. Sim. Reserva, mas também pelo preço aí não... A gente tá chegando à conclusão, né, que é bem difícil achar uma troca pro Westbrook, achar uma troca boa pro Lakers, achar uma boa troca pro quem vai estar recebendo o Westbrook, embora tenha as escolhas aí. O negócio é a escolha, né? O negócio são as escolhas. O time tá fazendo essa troca pra ter duas escolhas que potencialmente vão ser de alto da loteria. Porque a gente lembra o que era o Lakers antes do LeBron. O LeBron, assim, o grande mérito do Lakers é que o LeBron escolheu morar em Los Angeles. Não tem mérito esportivo. Eu acho que o Lakers aposta nisso, né? Trocando todas essas escolhas que eles vão conseguir atrair outras estrelas, porque tá bem complicado imaginar que esse time vai conseguir se reerguer sem LeBron, né? Verdade. Outra troca aqui, New York Knicks. Essa eu não acho que vai acontecer, mas eu também acho que é aquela famosa troca lose-lose, né? Que os dois saem perdendo. O Lakers receberia o Julius Randle e o Fournier, e o Westbrook iria com a escolha de 2027 pro Knicks. Aqui eu acho legal que você segura uma das escolhas de primeira rodada, mas o Randle também acho que o encaixe é horroroso com o LeBron e com o Anthony Davis. Fico imaginando um time com o Randle, LeBron, Anthony Davis, né? A bola nunca ia andar. A bola nunca ia andar. E o Randle, o cara que na sua melhor temporada no Knicks, né, dois anos atrás, né, era um jogador que tinha muita bola na mão, criava. Ele até voltou a arremessar bem nesse início de temporada, mas não é um tipo de jogador que imagino jogando ao lado de Anthony Davis, principalmente LeBron James na questão ofensiva. Não me parece ser o melhor dos encaixes aí. E para encerrar, San Antonio Spurs, a troca que eles colocaram aqui era os Spurs mandando o Doug McDermott, né, o McBuckets e o Josh Richardson. E saiu notícia agora que o Lakers tem interesse no Josh Richardson. Por quê? É outra questão, mas enfim. O San Antonio Spurs receberia o Westbrook, as duas escolhas, na verdade, uma escolha de primeira rodada, 2027, e duas de segunda rodada. Assim, o Josh Richardson é o cara que todo mundo gosta no papel, mas na prática ele não conseguia entrar, ele não conseguia entrar em quadra no Celtics. Ele não tinha espaço, né? E o arremesso dele teve aquele bom ano dele no Heat, mas também é extremamente inconsistente. Também não acho que ajuda muito a equipe. São dois alas. Isso a equipe precisa de corpos. Mas também não acho que melhora o time consideravelmente. Melhora, né? Por tudo que a gente falou. Putz, sai o Westbrook. Eu acho que o Josh poderia ser titular ali na posição de ala armador. Pode cumprir bem o papel de um defensor, um cara que arremessa bem de vez em quando. Mas é aquilo, né? Uma melhora que possivelmente não muda o patamar do time. Tá longe disso. Doug McDermott conheço bem, era muito fã dele na época do Bulls, mas também é um tipo de arremessador que tem partidas que você não quer ver nem ele em quadra. Se ele não estiver arremessando bem de 3, você não tem sentido nenhum ele estar em quadra. Então é uma troca aí que aquilo, se livra do Westbrook, perde mais uma escolha, mas está longe de solucionar algo nessa equipe. Basicamente é o seguinte, você vai dar uma escolha de primeira rodada, é o preço para você se desfazer do Westbrook. E se você quiser alguma coisa boa, você vai ter que colocar a segunda, né? Não tem jeito. Dessas trocas aqui que a gente passou, Léo, ou se você tiver alguma outra que você pensou, qual dessas que você mais gosta? Eu gosto com o Pacers, a primeira, que veio o Buddy Hield, Miles Turner. Aquela tradicional, né? A famosa. A que a gente tá comentando há um ano. Que provavelmente nem não vai era acontecer. Aquela do Taylor Horton Tucker, mais uma de primeira rodada na temporada passada, né? A famosa Seitas JT, né? Nada vai resolver a questão do Lakers, mas se eles querem ter alguma evolução, melhorar um pouquinho talvez a questão do vestiário de
de não estar sempre respondendo sobre o Westbrook, embora o Westbrook em si não seja um problema no vestiário pelo que se fala, né? Mas a questão é que se eles quiserem melhorar um pouquinho o elenco, eles vão ter que abrir mão dessas escolhas e aí ver se algum time aceita a doar alguns jogadores para eles. E assim, tem a outra opção pro Lakers, que é a seguinte. O Super Bowl da temporada passa a ser o LeBron passar o Kareem. Ele vai ultrapassar nessa temporada, né? Sim. Vai comemorar, vai torcer pra ser no Staples Center, né? No Crypto Arena, né? Agora, né? E você admite que você não quer trocar essas duas escolhas de primeira rodada, que vão ser no mundo pós-LeBron, e você troca o LeBron na próxima off-season, troca o Anthony Davis, se for o caso, ou mantém o Anthony Davis, constrói ao redor dele, e admite que esse ano você não tem condições. Porque mesmo com essa troca, eu também acho, essa do Buddy Hield e o Miles Turner, provavelmente é a melhor versão, contando que o Miles Turner vai ficar saudável. Mesmo com ela, o teto para esse time do Lakers é o play-in. Sim. É a seed 10 ou a seed 9. Nem acho que seed 8 e seed 7 esse time consegue. Pode ser que a melhor opção seja, a gente não vai prejudicar o nosso futuro. LeBron campeão uma vez, vai bater esse recorde aí com a camisa do Lakers. Legal, ano que vem, próxima off-season, o LeBron vai ser trocado por algum time. Eu acho que é um caminho também possível. É possível, né? Mas a gente sabe como que é o Lakers, né? É sempre muita especulação, é muito barulho, a imprensa em cima, então eu vejo eles possivelmente fazendo a troca do Westbrook, se possível, aí abrindo mão dessas escolhas e partindo por outro caminho. E aquilo, né? O Lakers nunca vai admitir isso, né? Trocar o LeBron James para tipo uma outra reconstrução, ainda mais que algumas escolhas ainda estão com o Pelicans, então o Lakers, quando trouxe o LeBron, fez a troca pelo Anthony Davis, assumiu que eles agora vão estar sempre tentando disputar playoffs e melhorar a qualquer custo, e a gente tá vendo como tá cobrando caro esses últimos tempos, né? E temporada passada e essa tá igualzinho às últimas temporadas do Cavaliers, igualzinho às últimas temporadas do Miami Heat, né? O LeBron, ele traz esse imediatismo, né? Tem que competir agora. Isso suga os recursos, não tem jeito, né? Enfim, vamos passar pelo Brooklyn Nets. Antes da gente entrar no ar aqui, o Ben Simmons deixou a partida com uma lesão nas costas. A gente não sabe ainda a seriedade, mas o Nets não começou bem a temporada. E é outro time aí que... uma troca que pode ser um bom caminho, né? Você, presumindo que o Kyrie Irving não volta para a próxima temporada, depois de tudo que aconteceu, ele não conseguiu o contrato, e esse time não tá encaixando, você de repente pegar as escolhas do Lakers, né? Mandar o Kyrie Irving pro Lakers e trazer, sei lá, as escolhas, e aí você usa as escolhas para trazer mais algum jogador e tal, porque esse começo bem ruim, o time não consegue pegar rebote para salvar a vida deles. O Ben Simmons tem quase o mesmo número de pontos para faltas, né? Não sei como é que tá agora, mas outro dia era tipo 14 faltas e 17 pontos na temporada. É outro time que, assim, tem o Kevin Durant, né? E o Kevin Durant ainda tipo, coloca um piso mais alto do que o Lakers. Mas ainda assim é um começo que tá sendo o pior. A gente tinha o melhor cenário possível e o pior cenário possível. E tá sendo o pior cenário possível pro Nets. O Nets, até diferente do Lakers, você vê um elenco mais coerente, né? Um elenco com mais peças, bons reservas, jogadores que estão crescendo como o Claxton, por exemplo. Então é um caminho um pouco diferente e até por isso talvez a gente esperasse um pouco mais, né? A questão do Nets foi sempre fora de quadra. Um time que as suas principais estrelas tiveram problemas de lesões, Kevin Durant principalmente. O Kyrie Irving, aquela temporada passada toda, né? Aí com aquela coisa de joga, não joga. Aí todas as polêmicas fora de quadra que acabam... O Kyrie Irving trazendo também muito. O Kevin Durant literalmente pediu pro Steve Nash ser demitido e não conseguiu. Pediu troca. Então é um time que a gente sabia que é difícil não levar isso em conta, porque se você for pensar no papel, é um time ali para brigar pela conferência, brigar pela NBA, pelo título. Mas a gente sabia que não seria tão fácil. Mas eu também esperava um pouquinho mais do time, né? Eu esperava uma melhora. A gente queria ver como o Ben Simmons ia se encaixar nesse time, mas pelo jeito ainda tá complicado ver como que as coisas estão acontecendo ali. Ele não tá claramente sendo aquele jogador que a gente via nos primeiros anos de Sixers, mais confiante, embora não arremessasse.
Ele cada vez tem menos confiança para atacar a cesta, mesmo quando tem espaço. Então é um time que, na teoria, tem um elenco melhor, tem mais opções, tem como mexer mais no elenco, até em questões de trocas ali, mas também tá indo por um outro caminho que é difícil imaginar uma melhor, né? Eles ainda têm, por exemplo, o Seth Curry não estreou ainda, né? O Joe Harris tem jogado pouco, né? Jogou acho que os últimos 2 jogos e tá voltando ainda, então ainda tem caminho para melhorar mesmo, né? E o garrafão é uma questão, e até eu falei sobre isso no podcast, acho que foi com o Stabolito, que todo time bom, né, que falta um pivô, a gente pensa, durante a temporada eles vão conseguir alguém, né, uma trocazinha, um buyout e tal. Só que agora você olha pra NBA e tem 4, 5 times precisando de um pivô, né, e vai ser difícil, porque eu concordo que o Claxton evolui, né, mas o Nets é literalmente o pior time da NBA em rebotes defensivos. Eles precisam de mais alguém. E se tiver alguém disponível, vai ser caro porque vai ser disputado. Você tem Celtics precisando de ajuda. Você tem o 76ers precisando de ajuda. Você tem o Clippers precisando também de um pivô. Você tem vários times precisando de um pivô reserva. Então acho que vai ser complicado. Mas eu concordo. Eu acho que é um time que tem mais movimentos para fazer do que o Lakers. Pra gente encerrar Nets, Léo, 2 perguntas pra você. Aliás, uma pergunta e pode ter 2 respostas diferentes. Passou a janela de trocas da NBA. Kyrie Irving e Ben Simmons ainda serão jogadores do Nets? Eu acredito que sim. Eu acho que esse Nets vai, por mais que tenha problemas nessa temporada, não sei se eles fariam trocas, principalmente envolvendo o Ben Simmons, sabendo que possivelmente na temporada que vem Kyrie Irving sai. Eu não garanto nada que o Kevin Durant novamente não peça uma troca se tudo não der certo. Então, um time que eu imagino que vai tentar se manter ali, como eles começaram a temporada com o Kevin Durant, com o Kyrie Irving, até porque é sempre aquilo, né? Putz, é difícil achar um cenário ideal de troca, que eles aceitem a deixar o Kyrie Irving sair. A própria troca com o Lakers acabou saindo porque um não queria liberar o que eu estava pedindo. Então acaba que é sempre complicado pensar nessas trocas, ainda mais no meio da temporada. Então eu acho que até por conta disso o Nets vai tentar se manter aí. Pelo talento, eu imagino que em algum momento da temporada eles vão conseguir ter uma boa sequência, vencer alguns jogos. Isso acaba podendo até amenizar um pouco o clima. Mas aí se você for perguntar para a temporada que vem, eu acho que vai ser um Nets bem mudado já, mas nessa temporada espero que eles vão até o fim com esse núcleo, talvez mudando uma coisa em outra, mas em coadjuvantes, né? Verdade. Vamos passar agora a falar do Portland Trail Blazers, líder da Conferência Oeste da NBA, e é um time que, assim, precisava de um começo bom, porque eu conseguia ver um cenário pro Portland Trail Blazers. Você tá com horário? Não, falando que é Dame Time. Ah, eu achei que tava falando que você tinha que ficar bom o podcast. Pô, tá acostumado com o Splash Brother 2h30? Não, aqui eu tô feliz, pô. Nossa, vim pro Carlos Esportes aqui. Um terço do Splash Brothers que o Gui adora ficar enrolando. Tava terminando a introdução agora, né? O Splash Brothers. A gente tá fazendo merchan ainda. Mas porque a gente tá gravando com vídeo, né? Aí eu vi ele botando o dedo aqui no pulso e falei, pô, acabou. Eu me atrasei também no começo. Mas enfim, é um time que precisava desse começo bom, porque eu conseguia ver esse time desviando pra tanking for o Wembanyama, né? Mas começou muito bem. Claro que 4 jogos que a gente tá falando aqui, né? Não é uma amostragem tão grande, mas o Lillard parece o Lillard do auge. 33,3 pontos por jogo na temporada até agora, arremessando 40% de 3 pontos, 5,3 assistências, e o cara que a gente via antes da lesão, né? O Anthony Simons arremessando também muito bem, né? E ele recebeu um contrato que muita gente achou caro, né? Eu falo isso bastante, né? Esse segundo contrato do jogador do time que o draftou, na maioria das vezes, é pelo cara que eles acham que o cara vai se tornar, né? Não é pelo cara que ele já é. Tipo o Jordan Poole, Tyler Hero. O Warriors tá pagando pelo que eles acham que o Jordan Poole pode se tornar, não pelo que o Jordan Poole
exatamente é nesse momento. Mas o Anthony Simmons, eu achei que ele começou bem. O Josh Hart, o Josh Hart é o cara perfeito que o Lakers precisava, né? E tava no Lakers e foi na troca do Pelicans, a ala ali. O Jeremy Grant, que eu conheço de outros carnavais, ele se desenvolveu ali no Pistons. Ele queria ser a primeira opção. Ele foi a primeira opção em alguns times horrorosos. E ele se desenvolveu ofensivamente, né? Eu acho que ele... Claro que ele nunca vai ser a primeira opção num time com Damian Lillard, mas ele é um cara atlético, é um cara que pode cobrir ali várias posições, tá jogando bem. Você tem o Shaedon Sharpe, que é um dos melhores calouros até agora na temporada. Você tem o retorno do Nurkic e tal. Eu não... Assim, eles não vão vencer a Conferência Oeste. E... Sim. Eu não acho que eles vão ter mano de quadra também nos playoffs. Mas é um time que começou muito bem. A questão é o quanto que eles vão conseguir sustentar, Léo. Ou se você acha que é um time... Você discorda de mim, que é um time que realmente pode brigar pelo Oeste. Você acho que citou bem. Acho que esse início do Blazers é importante porque eu também via o Blazers como um time que de repente, no meio da temporada, fala: putz, quer saber? A gente não conseguiu melhorar tanto esse elenco. Vamos trocar o Lillard, ser agora, ou seja, na próxima phase, mas vamos reconstruir, porque já chegamos no nosso limite. Então acho importante pro Blazers conseguir ter esse início forte com o Damian Lillard voltando a jogar bem, a ter jogos espetaculares, né, de 41 pontos. Ele fez 2 jogos em sequência nesse nível. Eu acho importante porque eu também via podendo, até imaginando uma conferência forte, eu imaginava que o Blazers poderia ser esse time que de repente, mais pro final da temporada, já largasse, já pensasse em uma nova reconstrução, porque eu também fiquei com dúvidas em relação à montagem do elenco, se eles realmente conseguiram reconstruir ali o elenco ao redor do Lillard sem o CJ, um time mais forte. E dá para você pensar se eles realmente conseguiram isso em termos de talento, mas é inegável que é um time mais versátil, é um time que defende melhor. Eu acho que até por ter esses alas, esses jogadores mais versáteis que podem trocar, então isso ajuda muito a questão defensiva. Você tem o Josh Hart, que é um cara que contribui muito, pega muito rebote, algo que sempre foi um problema pro Blazers também. O Jeremy Grant. Então é um time hoje que talvez em termos de talento não tenha conseguido dar um passo muito acima, montar um elenco que o Lillard possa ser campeão. Também não acho que eles vão liderar a conferência, mas hoje é um time o time mais diferente que o Lillard teve no Blazers, e ainda tendo um parceiro que parece que vai ser ali no nível, podendo chegar no nível próximo ou até melhor do que o CJ, né, que é o Anthony Simons. O Lillard sempre teve esse parceiro ali na armação, um cara muito talentoso, e o Simons parece que vai continuar dando sequência nisso, né? Ele é um pouco mais Klay Thompson do que CJ McCollum, né? Que ele é um baita arremessador. De repente ele complementa melhor. Eles perderam a hora certa de trocar o McCollum, né? Até o retorno foi bem pouco, né? Foi bem pouco. Acabou sendo uma troca muito boa pro Pelicans, né? A gente tinha falado do Pelicans hoje, mas por questão de tempo e também porque o Zion se machucou bater aqui aí você não vai falar nunca do Pelicans também. Não, né? Vamos falar assim. Tu viu que foi sujeira que fizeram com ele caiu, bateu com as costas no chão e tal. Mas a gente vai falar num próximo programa. Eles perderam um pouco do timing ali. Se eles tivessem trocado um pouco mais cedo, mas de repente se troca um pouco mais cedo, de repente você não consegue o Simons, né? Enfim, é sempre aquela coisa é o Blackjack, né? Cada carta muda totalmente. Mas é um time que tem tudo pra competir mesmo. E no meu palpite eu fiquei em dúvida entre eles e o Sacramento Kings pra última vaga do play-in. E eu tomei a decisão de início que não parece ser muito boa. O Kings começou... Vale dizer que apostar no Kings é sempre o risco, né? Sim, famosas últimas palavras, né? Apostei no Kings. Vamos falar a gente tá falando bastante de Conferência Oeste nesse podcast. A gente tem que falar das 2 surpresas, né? Além do Portland Trail Blazers, que são o San Antonio Spurs e o Utah Jazz. O Spurs, 3 vitórias e 1 derrota no momento da gravação, 3º colocado. Mesma campanha do Utah Jazz, né? Estão empatados ali, critério de desempate separa os dois. Mas 2 times bem mais competitivos do que a gente esperava. O Utah Jazz derrotou, por exemplo, o Denver Nuggets. Atropelou o Denver Nuggets, né, na abertura. Eu apostei no Utah Jazz nesse jogo, então palmas pra mim. Ganhou do Timberwolves, ganhou do
do Pelicans. Eu não lembro se esse jogo o Zion tava em quadra. Ou se foi o jogo que o Zion... Eu acho que foi o jogo que o Zion saiu, né? Foi o jogo que o Zion machucou. Mas enfim, começando pelo Jazz, depois a gente passa pelos Spurs, porque o Jazz é bem claro. Se a gente falou que o Lakers, no começo de temporada, escancarou a importância de uma troca, o começo de temporada do Utah Jazz escancarou a necessidade de trocar um monte de gente. Eles não podem trocar agora o Markkanen, não pode trocar o Olynyk, o Vanderbilt, o Beasley, o Sexton, mas acho que é quando vira o ano, né, que eles podem trocar. O Conley e o Jordan Clarkson eles já podem trocar e devem trocar, porque se o objetivo é o Wembanyama, tem muito jogador bom nesse elenco ainda aqui. O Markkanen começou muito bem a temporada, tá com média aí de 20 pontos por jogo. O Mike Conley, assim, que eu achava que ele já tava ali fazendo hora extra na NBA, voltou a aparecer um jogador de NBA, um armador veterano que ele é. Tem vários caras bons aqui que se você manter no elenco, você não vai terminar com uma das 3 melhores odds pra tentar o Wembanyama ou o Scoot. E aquilo, né? Você ser um time ruim na NBA também é complicado. Porque tem que ter esforço. E o manager tá lá pensando, putz, a gente vai ser um dos piores agora, trocamos o Mitchell, o Gobert. Só que os jogadores, obviamente, eles querem se valorizar, eles querem jogar bem. O Markkanen, enfim, tá tendo um espaço grande num time que não tem ambição, mas ele é um jogador que apareceu muito bem no Bulls, depois acabou até por conta de lesões e circunstâncias. Que o Markkanen, ele olha assim no elenco, deve ter sido uma troca, ó, se você não trabalha bastante, tá vendo o Olynyk, é o que você vai ser daqui a alguns anos. Você tem que se esforçar, e tá funcionando. E tá jogando super bem, né, então... E até mesmo o Sexton, que a gente imaginava que poderia ser o dono desse time, tá sendo um jogador que vem do banco, não joga tantos minutos ainda, né, perdeu a última temporada inteira por conta de lesão. Então não é nem que o Sexton tá jogando absurdo junto com o Markkanen, mas é um time que tem muitas peças boas, muitos jogadores bons. Eles até trocaram o Bogdanovic com o seu Pistons, né, que inclusive tem jogado bem, então era uma peça que poderia estar contribuindo ainda mais para esse time a deixar eles mais fortes do que eles querem. Até achei que uma troca boa pro Pistons, porque eu achei que ele seria útil para um time assim, brigando pro playoff, pro título. Até acho que o Pistons vai eventualmente conseguir receber uma coisa por ele de volta. Pro próprio Lakers, a gente chegou a especular muito dele no Lakers também, né? O Lakers especula, obviamente, todo mundo, mas é um tipo de veterano que caberia muito pra esse time. Então o Jazz acaba que é uma surpresa, você vê alguns jogadores tendo espaço e conseguindo produzir. Acho que a gente citou o Markkanen e é o que mais está me surpreendendo. Tá parecendo um pouco mais o Markkanen que eu vi lá no início do Bulls. Então é um time que vai ter que arrumar algum jeito de piorar, né? Porque a gente sabe que claramente eles não querem. Isso que eu ia te perguntar. Você acha que eles podem mudar o plano e falar assim, não, a gente tá competitivo, vamos tentar ir pros playoffs? Ou eles vão continuar destruindo esse elenco pra mim é a opção B, né? Mas queria saber a sua opinião também. Acredito que é essa opção, né? De você trocar esses veteranos, Clarkson, Mike Conley, na primeira oportunidade. Até mesmo alguns jogadores que se valorizam podem acabar sendo trocados. Por exemplo, eu não duvido que o Markkanen, se tivesse alguma boa proposta também, seria trocado. Não sei se eles contam tanto com ele assim para reconstrução, embora já o mercado para o Markkanen, não sei quais times buscariam ele, né? Principalmente pensando que os times que movimentam mais são times mais fortes. Só que eu acho que é um time que vai até aproveitar o ressurgimento do Conley, a valorização de alguns jogadores nesses minutos aí para buscar trocas e piorar o máximo possível, né? Não necessariamente eles precisam ser os piores. A gente viu nos últimos drafts aí que os piores acabaram não ficando com a melhor escolha. O sorteio tá complicando bastante, mas eles vão precisar parar de ganhar, né? O time obviamente não pode ter essas sequências aí que acabam prejudicando bastante. O top 3 todo tem a mesma probabilidade de ter a primeira escolha geral, né? Você tem que ter uma das 3 piores campanhas, né? E o Conley eles têm que trocar antes dele se machucar. Só que é uma troca difícil porque... Salário, né? O salário e não tem muito time precisando de armador, né? Então, e o contrato dele não é nem expirante, né? Então é um salário ainda mais complicado de receber. Sim, o Clarkson eu acho que é o cara que tem mais valor. Porque ele tá jogando bem. Ele é um cara perfeito pra ser o teu primeiro guard vindo do banco. Ele tá com uma média de 5,3 assistências por jogo, né? Que deve ser uma... Nem tá aqui só as estatísticas do time. Deve ser uma das maiores da carreira dele, né? Tô vendo aqui. Disparada a maior dele. Tô vendo aqui.
Você citou bastante o Stabolito aí, né? O Stabolito é um fã do Clarkson. Justamente isso é isso, um jogador que dificilmente olha pro lado, né? Ele só olha pra cesta e dificilmente passa a bola e não surpreende. Por que o Clarkson não tá no Suns ainda é um mistério. É um mistério. Mas assim, dos caras que eles têm que manter aqui é o Vanderbilt, é o Walker Kessler, o Agbaji. Acho que só, né? Dos restos, tudo é trocável, né? Tudo deveria ser trocado. Mas é difícil, né? Porque tem muito time querendo ir pro tanking e tem pouco time comprando, né? Nesse nível, né? Então, não sei o quanto que eles vão... Mas vai chegar um ponto que os times sabem que o Jazz precisa trocar esses caras. Vai ser difícil. Por exemplo, me surpreendeu negativamente o que eles receberam pelo Bogdanovic. Mas acho que vai ser assim, quando o Clarkson for trocado, vai ser por menos do que a gente esperava. Quando o Conley for trocado, vai receber só contrato de volta. Isso eu já era esperado. Mas quando eventualmente o Marketing for, quando o Colin Sexton for, não vai ser por muita coisa. Bom vai ser o time que conseguir aproveitar esse saldão aí do Utah Jazz. No San Antonio Spurs, que até o Léo tá com a camisa do San Antonio Spurs ali, não tem tanto cara assim que você olha, não, tem que trocar desesperadamente. Até acho que aqui, por melhor que seja o Pop, eu acho que a natureza vai agir e esse time vai começar a perder mais jogos sem muito esforço de trocas e tal. Mas é um time que venceu 3 dos 4 primeiros jogos e tá jogando aquele basquete de movimento de bola que a gente acostumou a ver do Pop. Mas assim, não tem um cara que você olha assim e fala assim, pô, eles têm que trocar esse cara aqui desesperadamente, porque até o Keldon Johnson é jovem. Você não reconstrói trocando um cara de 23 anos, ala, que é promissor, né? Esse Acabou de estender o contrato, né? É o tipo de cara que você quer ter, né? Que você quer encontrar. Então, é o Pop tirar o pé mesmo, não sei. Mandar o Keldon Johnson. Ih, Keldon Johnson se machucou, né? Vai ficar lá 6 meses no México, sei lá. É uma forma, né, desses times estancarem mais. Você tem... eles podem inventar algumas lesões, né? Acabam tendo alguns jogadores poupados em alguns jogos. E vão botar o Sol Hand point forward, fazer essa coisa toda. Botar igual o Pistons fez ano passado, né? O pivôzão lá, o Stewart, pra arremessar de 3. Embora esteja arremessando até agora, né? Não, é o Cade jogando fora da bola com Corey Joseph de armador. Tem que começar a boicotar o próprio time, porque, como você falou, né? São jovens que estão evoluindo. Devin Vassell tá tendo uma baita temporada. Então acho que até é animador pro Spurs ver que o time pode jogar nesse nível, que você tem alguns jogadores crescendo, né? A gente tinha dúvida de como, principalmente eu acho que o Vassell, que se ele iria dar um próximo passo. O Keldon Johnson a gente já tinha visto na temporada passada evoluindo, mas é um jogador que ainda vem melhorando cada vez mais. Então é um time que tem poucos veteranos para trocar e não tem como muito piorar, né? Só como a gente falou, algumas lesões e voltar à normalidade também, né? Início de temporada a gente acaba tendo essas aberrações assim. Eu acho que o Spurs, com o passar do tempo, não vai ganhar tantos jogos assim. Concordo. Bem, é isso. A gente vai falar sobre Pelicans num outro podcast, né? Tava aqui na pauta, mas para não ficar seria apropriação cultural fazer um podcast de 1h30 sobre NBA, né? Os Splash Brothers, eles não iam gostar. Mas é isso, escute o podcast Splash Brothers. Você escuta o podcast Splash Brothers no início da semana, escuta o podcast Cara dos Esportes no final da semana, e aí você compõe 2 podcasts. Não escute nenhum outro podcast sobre a NBA. Só escute esses 2. Sigam eles lá no Twitter, @podcastsplashbr. Léo, muito obrigado pela sua participação. Sempre bom conversar com você sobre a NBA. E até a próxima. É isso, Gabriel. Fala pro pessoal seguir a gente lá no Twitter. Não falamos de Pelicans aqui, mas no nosso próximo podcast, segunda-feira, vamos falar de Pelicans. Vamos falar de Lakers novamente, né? Sempre um assunto. E valeu pelo convite aí. Espero retornar novamente. Falar de NBA, que é algo que a gente gosta de falar, né? Agora que a temporada voltou. E o 49ers? E o 49ers? Cara, o NFL eu tô um pouco mais animado. Viu? Não tá animado com o Jimmy G? Não tô animado. Eu vi o seu último podcast aí falando sobre a nossa troca pro running back, né? Que é tudo que você odeia. Mas estou mais animado com o meu Bulls, viu? Embora também as ambições não sejam tão grandes assim.
O que tem mais valor no esporte hoje? Um running back ou um pivô lento que não arremessa de 3? Olha, acho que você tá subestimando os nossos running backs aí completamente. Viu? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara dos Esportes volta. Tem sexta-feira de manhã o programa sobre o Thursday Night Football. Tem a live durante a partida também, Ravens e Bucks. Tem o podcast pós-rodada, assim que acabar domingo. Vai ter eleição, mas vai ter podcast normalmente. Vai ter podcast Flamengo ganhando ou perdendo sábado a final da Libertadores, que o Léo é torcedor. Mesmo com o Palmeiras tendo perdido o Atlético Paranaense, ele tá 100% apoiando o Filipão. Mas exatamente por isso, pelo Filipão, não por conta que eu torça contra o Flamengo, né? Jamais. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.